Alguns constroem igrejas, outros constroem templos de consumo. Mas o que acontece quando o dinheiro vira religião? Em um país onde poucos controlam o destino de milhões, um homem ergueu não apenas uma loja, mas um império. Ele vestiu o lucro com as cores da bandeira e transformou o consumo em crença. Das fábricas de tecido em Brusque às estátuas que dominam o horizonte, Luciano Hang construiu mais do que fortuna. Ele construiu um símbolo de liberdade ou de controle. Chamado de herói por uns e de fanático por outros, o velho da Havan aprendeu que quem domina o olhar, domina o povo. No coração do Brasil, ergue-se um império que brilha mais do que ouro. Seus templos têm colunas brancas e uma estátua que observa as estradas. Milhares entram, compram, acreditam, mas poucos se perguntam quem é o homem por trás do mito. Hoje abriremos as portas da Havan e do espírito de Luciano Hang. Assista até o fim, porque nem todo milionário é apenas um homem de negócios. Alguns são arquitetos de crenças. Baseado em fatos reais, o velho da Havan, a fortuna, o poder e a fé. Década de 1970. Brusque, Santa Catarina. Uma cidade industrial, moldada pelo barulho dos teares e o cheiro do algodão. Luciano Hang cresceu entre rolos de tecido, aprendendo com os pais que o trabalho era mais que sobrevivência, era fé. Ele começou vendendo roupas, cortando pano e anotando os lucros em cadernos velhos. Mas dentro dele havia algo mais: a vontade de ser lembrado. Enquanto colegas sonhavam em ter estabilidade, Hang sonhava em ter monumentos. Em 1986, abriu sua primeira loja com um só objetivo: vender mais do que produtos, vender uma ideia. Ele sabia que o brasileiro não compra com o bolso, compra com emoção, e começou a moldar o varejo como espetáculo. A primeira Havan mal cabia uma multidão, mas a ambição de Luciano transbordava. Ele entendeu o poder da identidade visual, das cores, das bandeiras, das estátuas. E o que começou como uma loja virou uma nação dentro da nação. Cada filial era um templo de consumo com arquitetura greco-romana. Colunas brancas, estátuas iluminadas e hinos tocando em caixas de som. Quando as pessoas veem minha loja, elas precisam sentir orgulho, dizia ele. E sentiram. Havan se tornou símbolo. E Hang, o profeta de um capitalismo verde e dourado. Mas com os holofotes vieram as sombras. Luciano Hang nunca quis ser só um empresário. Ele queria ser ouvido. E no Brasil, quem é ouvido, governa. Nos anos 2000, sua imagem começou a se confundir com política. A Estátua da Liberdade deixou de ser apenas um símbolo americano. Virou bandeira ideológica. Ele passou a falar sobre liberdade, patriotismo, fé e economia. Suas lojas se tornaram palcos para discursos. O microfone, sua nova vitrine, e o povo o seguiu. Alguns o chamavam de visionário, outros de fanático. Mas ninguém ficava indiferente. Hang entendeu que o poder verdadeiro não vem do dinheiro, vem da atenção. E ele dominou as duas coisas. Enquanto falava sobre liberdade, seus negócios se multiplicavam em silêncio. Transporte, energia, crédito, publicidade, tecnologia. A Havan se tornou uma teia invisível, unindo mais de 20 empresas ligadas direta ou indiretamente ao império. Poucos sabiam que, por trás do personagem, havia uma engenharia financeira minuciosa. A fortuna de Luciano cresceu mesmo em crises. Quando todos perdiam, ele ganhava. Mas todo império erguido sobre fé corre o risco de virar seita. E foi assim que Hang virou símbolo de uma era. A era em que empresários falam mais alto que ministros. Luciano Hang não é apenas um homem, é uma marca. E marcas não choram,
mas homens, sim. Em entrevistas, ele já admitiu: o sucesso cobra caro. A solidão é o imposto da riqueza. Por trás dos paletós coloridos e dos sorrisos largos, há um homem exausto. Um homem que, aos 60 anos, continua lutando contra o próprio reflexo. Ele se tornou o símbolo de um país dividido, amado e odiado na mesma medida. E talvez essa seja a verdadeira maldição dos grandes. Quando o rosto vira bandeira, o homem desaparece. A estátua da liberdade da Havant é mais do que decoração. É metáfora. Representa o homem que quis imortalizar a si mesmo. Enquanto ela observa os carros passarem, Luciano Hang observa o tempo. Ele sabe que o império que ergueu será lembrado. Mas o que o lembrará? O lucro ou a lição? Porque no fim, até as estátuas se desgastam. E o poder, como o ouro, brilha, mas também cega. Luciano Hang construiu mais do que lojas. Construiu um símbolo. Mas símbolos, quando ganham vida, pedem adoração. E quem é adorado, esquece que é humano. A riqueza não é o que o homem conquista, é o que ele perde tentando provar que conquistou tudo. O ouro envelhece, as bandeiras rasgam e as estátuas, um dia, caem. Mas a fé no próprio poder, essa é a mais perigosa das religiões. E você acredita que todo bilionário tem um preço? Comente o que o poder significa para você e inscreva-se, porque há mais impérios escondidos do que você imagina.